Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Master Exatas. E hoje viemos com uma questão do Enem de 2015. Vamos à leitura do enunciado. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado neste processo é o zinco, que pode ser obtido de um metal chamado esfarelita, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%, nesta sequência de equações químicas. Bem, 2 mols de esfarelita reagem com 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de óxido de zinco mais 2 mols de dióxido de enxofre. 1 mol de óxido de zinco reage com 1 mol de monóxido de carbono, formando 1 mol de zinco mais 1 mol de dióxido de carbono. Bem, considere as massas molares. Sulfeto de zinco, 97 gramas por mol, oxigênio, 32 gramas por mol, óxido de zinco, 81 gramas por mol, dióxido de enxofre, 64 gramas por mol, monóxido de carbono, 28 gramas por mol, dióxido de carbono, 44 gramas por mol e zinco metálico, 65 gramas por mol. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Então vamos ao cálculo. Primeiramente, nós verificamos o balanceamento da equação, ou seja, se há a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Então vamos voltar à nossa equação química. Lembrando que o balanceamento de uma equação química é feito seguindo a seguinte ordem: metal. A metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos ao nosso metal, que é o zinco. Existem 2 mols de zinco no reagente na primeira reação e 2 mols de zinco nos produtos na segunda reação, ou seja, quantidades iguais. Vamos agora ao nosso ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, que no caso é o enxofre. Existem 2 mols de enxofre nos reagentes e 2 mols de enxofre nos produtos, ou seja, quantidades balanceadas. Vamos agora ao carbono. Não há, hidrogênio não há, nos restando apenas oxigênio. Existem 3, coeficiente estequiométrico, vezes 2, índice, 6 mols de enxofre no reagente, sendo necessários também 6 mols no produto. Então, nós temos coeficiente estequiométrico vezes índice, 2 vezes 2, 4 mols de oxigênio só no dióxido de enxofre, e 2 vezes 1 mais 2, que dá um total de 6, havendo 6 mols de oxigênio nos reagentes e 6 mols de oxigênio nos produtos. Vamos observar o balanceamento da segunda reação. Há 1 mol de zinco nos reagentes e 1 mol de zinco nos produtos, quantidades balanceadas. 1 mol de carbono nos reagentes e 1 mol de carbono nos produtos, quantidades balanceadas. 2 mols de oxigênio nos reagentes e 2 mols de oxigênio nos produtos, ou seja, não há nenhum problema de balanceamento nestas duas reações químicas. Agora catalogamos as informações relevantes para a resolução desse problema. Primeiro, a pureza da esfalerita, que é de 75%, o rendimento de produção de zinco, que é de 80%, a massa molar da esfalerita, que é 97 gramas por mol, e a massa molar do zinco metálico, que é 65 gramas por mol. E a massa de esfalerita que será utilizada na nossa regra de 3 é de 100 kg, ou seja, convertendo para gramas, 100 mil gramas. Lembrando que cada quilograma equivale a 1000 gramas. Segundo, vamos procurar uma relação direta entre esfalerita e zinco. Para isso, é necessário encontrar uma reação global entre as duas reações. Vamos, então, multiplicar a reação de baixo por 2, ou seja, a reação inteira, todos os coeficientes estequiométricos por 2, e em seguida somar a primeira e a segunda reação, que vai nos levar à eliminação do intermediário óxido de zinco, chegando à seguinte reação global, que 2 mols de sulfeto de zinco reagem com 3 mols de oxigênio mais 2 mols de monóxido de carbono, formando 2 mols de zinco mais 2 mols de dióxido de enxofre mais 2 mols de dióxido de carbono.
Construindo, portanto, a nossa equivalência estequiométrica, como 2 mols de esfalerita produzem 2 mols de zinco, substituindo mol pela massa molar, lembrando que cada mol equivale em massa à massa molar daquele composto, nós temos que 2 vezes 97 gramas de esfalerita estão para 2 vezes 65 gramas de zinco, e que 100.000 gramas de esfalerita vezes 0,75, lembrando que existe uma pureza de 75%, e 75% equivale a 75 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,75, estão para x gramas de zinco. Então, resolvendo essa regra de 3, produto dos meios pelo produto dos extremos, nós obtemos que 197 gramas de sulfeto de zinco vezes x é igual a 75.000 gramas de sulfeto de zinco vezes 130 gramas de zinco. Veja que eu mantenho as unidades e a especificação de quem essa unidade se refere. Isso facilita, ao final do cálculo, você determinar, você não esquecer o que está fazendo e acabar errando na unidade. Então, como todas as unidades estão mantidas certinho, inclusive as especificações, nós eliminamos gramas de sulfeto de zinco com gramas de sulfeto de zinco, restando como unidade final gramas de zinco. Fazendo as contas, primeiro a multiplicação de 75.000 por 130, que dá 9.750.000, e em seguida a divisão de 9.750.000 por 197, que nos resulta em 49.492,386. Veja que essa banca, a banca do Enem, nessa questão ela está utilizando um distrator, uma pegadinha. Ela coloca como uma das suas alternativas possíveis aproximadamente 50 quilos. E um aluno mais distraído, que não acompanha o canal Master Exatas, provavelmente vai vir aqui e vai marcar essa resposta. Só que lembra o que nós sabemos sobre essa reação? Ela não é uma reação que produz 100% de rendimento. Ela produz 80% de rendimento. Então é necessário fazer uma última conta, a multiplicação do valor que nós obtivemos por 0,8, porque somente será produzido 80% daquilo que é esperado estequiometricamente, obtendo, portanto, aproximadamente 40 quilos, que é a alternativa letra C. Então, curta nosso vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no nosso canal.